Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Potira Praz e estou fazendo a mediação do programa Implementando a Agenda 2030 através da alimentação escolar. Esse programa faz parte das atividades da Virada Sustentável 2020 e nós temos aqui conosco hoje 3 convidados: Juliano Sá, Thaís Rocha e a Kátia Grisa. Nós vamos conversar um pouco como, através da alimentação escolar, tem se trabalhado práticas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Kátia, nós temos no Brasil um programa de alimentação escolar a nível nacional que dá algumas diretrizes, né? O quanto esse programa tem feito uma conexão com as questões de sustentabilidade? Olá, Potira. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui dialogando nesse momento. E sim, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil e ele dialoga com vários ODS, vários Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu gostaria aqui de destacar 4. Poderíamos falar de vários, mas gostaria de destacar 4. O primeiro deles é o Objetivo 1, que é a erradicação da fome. O segundo, que é Fome Zero e agricultura sustentável. E a alimentação escolar tem tudo a ver com esses 2 objetivos, porque a alimentação escolar hoje no Brasil ela atende mais de 40 milhões de estudantes, ou seja, e para vários deles é a principal refeição do dia. Também dialoga com o objetivo 3, que é de promover a saúde e bem-estar social. Afinal de contas, a gente não está falando unicamente de atender necessidades nutricionais ou de quantidades nutricionais, mas o Programa Nacional de Alimentação Escolar atende a alimentação de uma maneira mais ampla e visa promover o combate à obesidade e ao sobrepeso e dialogar com o Guia Alimentar da População Brasileira. Também a alimentação escolar dialoga com o ODS 12, que é a produção e consumo responsáveis, ou seja, tem todo um diálogo com a agricultura familiar, com os circuitos curtos de produção e consumo, de promoção da agroecologia, de promoção da sociobiodiversidade, todos esses elementos que ajudam, então, a responder e atender ao objetivo 1 de erradicação da pobreza, o 2, que é de fome zero, e também de produção e consumo sustentáveis. Por todos esses elementos, a alimentação escolar brasileira ganhou projeção internacional, mas é claro que a gente pode fazer muito mais para dialogar com a sustentabilidade e mesmo com a Agenda 2030. Precisamos mais recursos para a alimentação escolar, ou per capita para os estudantes. Precisamos intensificar o diálogo com a agroecologia e promover ainda mais a participação dos alimentos orgânicos e agroecológicos e também fortalecer a participação da agricultura familiar e outros ODSs que são super importantes. Interessante. Mas, Juliano, a gente sabe que uma das questões chaves da alimentação escolar é promover o que se chama de segurança alimentar e nutricional, né? Como isso se relaciona, então, à questão da saúde das crianças, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Nós temos uma concepção de segurança alimentar e nutricional que foi construída de forma participativa no nosso país, com muita mobilização da sociedade civil, que ela é sintetizada na nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. E essa lei orgânica, ela faz referência o ato de alimentar é muito mais do que ingerir nutrientes, e sim se leva em consideração um conjunto de elementos sociais, culturais, econômicos, étnicos, de gênero. Então, essa diversidade faz parte de uma estratégia, né, que é de garantir as condições das pessoas se alimentarem de forma saudável, de forma sustentável. Então, a partir dessa concepção, a alimentação escolar, por exemplo, em especial o Programa Nacional da Alimentação Escolar, cumpre um papel imprescindível na questão de uma estratégia de segurança alimentar e nutricional para um país, para uma população e tudo mais. Como já foi dito aqui pela professora Kátia, boa parte dos estudantes tem na alimentação escolar como a sua principal refeição do dia, né? E aí a gente está falando, né, de uma alimentação escolar que ela tem como referência, além da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Se a gente observar agora, recentemente saiu uma pesquisa
falando sobre o perfil de orçamento familiar das famílias no Brasil, do IBGE. Entre 2017 e 2018, a gente vê que aumentou em grande quantidade, já passa de 35% o número de famílias no Brasil que vivem algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. E isso se dá justamente por alguns aspectos, né, relacionados à questão das doenças crônicas, como a questão da obesidade, sobrepeso, né, a questão da má alimentação. Então, todos esses fatores, eles acabam, então, construindo um cenário onde nós temos um número elevadíssimo de crianças em situação de obesidade no nosso país, né? E isso essa pesquisa também demonstrou que nós temos mais... aumentou muito a quantidade de crianças que ingerem, em vez do alimento in natura, o alimento ultraprocessado. Então, para finalizar, a segurança alimentar e nutricional, ela é um sinônimo de, né, uma alimentação balanceada, equilibrada, que leva em consideração toda a sua diversidade, a produção local, né, a biodiversidade de cada localidade. Pois é, e aqui a gente tem em Porto Alegre, né, a Escola Amigos do Verde, que a Thaís está representando hoje, faz parte da diretoria. Thaís, vocês têm, desde o início do processo da escola, sempre feito essa conexão com a sustentabilidade e buscando promover práticas diferenciadas. Como vocês têm feito esse trabalho da alimentação no Amigos do Verde? Então, boa tarde, obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar participando também desse diálogo. A alimentação é um dos pilares da nossa escola, né? A gente acredita que a nutrição física ela é muito importante também para o desenvolvimento integral do indivíduo. E por isso que ela está desde o início na nossa proposta escolar. Então, a gente olha para ela com muito cuidado e com muito carinho. A gente prima muito por alimentos integrais, na sua grande maioria, né? A gente busca produtores locais, a gente trabalha muito a construção da prova dos alimentos com as crianças, a gente oferta o alimento in natura, a gente não trabalha assim, o mínimo possível com alimentos industrializados, né? Então, a gente não usa alimentos processados, os pães são todos produzidos na escola, a gente não oferta açúcar para as crianças com menos de 2 anos, a gente procura trabalhar o paladar da criança desde muito pequeno para não assassinar esse paladar, para que a criança possa ter isso priorizado também na escolha dos seus alimentos. Todos os lanches, eles têm uma fruta que depois vai para a compostagem, né? A gente tem uma composteira em que elas podem também descascar o alimento, levar para a compostagem, ver esse processo. A gente trabalha com hortas, a gente colhe, a gente usa as punks também. Então, trabalha também esse outro tipo de... são as punks aí? São plantas alimentícias não convencionais, né? Que muitas pessoas não conhecem, não utilizam. Então, o nosso professor de agroecologia também faz esse trabalho, junto com as crianças, fazemos projetos de alimentação junto com as crianças e a gente traz isso para o cardápio. Trabalhamos com alimentação viva também, então não se usa uma geleia industrializada. A gente pega uma fruta, bate e aí se passa num pão caseiro, né? E aí se vira uma geleia viva. E aí se reduz o uso de açúcar. Se usa o açúcar da fruta. Ao invés de um suco, se usa uma água aromatizada com uma folha que se colheu da horta, né? E aí tu tem uma água saborizada. Então, a gente usa outras alternativas para também educar esse paladar e traz esse valor nutricional também para as crianças na alimentação. Então, parte que vocês estão dizendo é que, para além da gente cuidar o cardápio sim, da alimentação, também tem que ter uma preocupação de onde que vem esse alimento, como que ele é produzido.
E tanto Thaís quanto o Juliano colocaram essa questão da agricultura familiar, de priorização da agroecologia. Como que isso acontece nessa lei, Juliano? Como que ela incentiva essa priorização? Mas também é possível realmente abastecer as escolas a partir de uma produção de alimentos da agricultura familiar? Sim, é possível. Nós temos hoje na atual legislação do PENAI, prevê que no mínimo 30% das compras da alimentação escolar, elas necessitam ser procedente da agricultura familiar. E a lei é muito clara, ela diz no mínimo. Nós temos diversos municípios aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil afora. Aqui no Rio Grande do Sul a gente pode destacar Itati e Nova Santa Rita, que estão chegando a 100% dos alimentos para alimentação escolar, as compras são feitas todas da agricultura familiar, né? Então, é preciso, né, primeiro, ter boa vontade, ter vontade política de executar uma lei e um programa como esse e criar as condições. Então, por isso que é importante o diálogo com a sociedade, o diálogo com o conjunto das cooperativas que representam toda a produção da agricultura familiar, camponesa e da reforma agrária, né? E dessa forma, as cooperativas elas têm uma dinâmica que podem oferecer, tanto para o Estado como para os municípios, as condições, né, de oferta de alimentos, né, tanto in natura como alimentos processados através das agroindústrias da agricultura familiar. Então, essas são as questões assim chaves para a gente, de que é possível fazer, é possível oferecer um alimento saudável e muito para além disso, né? Isso também é sinônimo de exercitar uma nova educação alimentar, né? Nós temos um problema no nosso país onde há uma crise cognitiva, onde as crianças já não conhecem mais os alimentos. Então, se uma criança pega uma fruta, muitas vezes não sabe que fruta é, mas essa mesma criança conhece o alimento ultraprocessado, conhece o salgadinho, conhece, né, a bolacha recheada. Então, essas são as questões. E no momento que a gente adota estratégias para uma alimentação adequada e saudável no âmbito escolar, tu está promovendo também novas práticas, né, da criança e dos estudantes conhecerem os alimentos e também isso que já foi relatado como uma experiência da nossa escola aqui, né, onde a partir da agroecologia, da educação ambiental, se consegue trabalhar essa questão da inclusão das crianças sendo protagonistas desse processo. E tu pode explicar para nós o que é exatamente a agroecologia? Não sei se o público conhece. Então, a agroecologia é muito mais do que um alimento orgânico sem veneno, né? A agroecologia, ela consegue sintetizar esse conjunto de saberes, tanto científicos como populares, tradicionais, se levando em consideração toda a nossa diversidade regional também, e de cada local, de cada espaço, território, né? E a agroecologia, então, ela é uma estratégia correta de produzir alimentos de forma saudável, sem agrotóxicos, sem insumos que são sintéticos, por exemplo, e é uma das estratégias que a gente tem de produzir alimento com qualidade. Perfeito, Juliano. E Thaís, você comentou que vocês têm um professor de agroecologia na escola, né? Então, como é que esse trabalho é feito? Assim? Então, me parece que o processo de produção do alimento, da alimentação, de alguma forma, ele faz parte do currículo pedagógico, né, da escola. Como vocês têm trabalhado isso com as crianças? O alimento, ele é uma parte, né? Ele não está isolado. A gente se compreende como natureza, né? Porque foi feita uma dissociação, como se existisse a natureza e nós, né? Isso é incorreto. Nós somos natureza. Então, a agroecologia e toda a proposta da escola, ela faz essa inclusão. Então, o alimento, o que o Juliano explicou, né, da agroecologia, ele trouxe a questão do alimento, mas tem toda uma cadeia ali. Tem, como eu falei, da composteira, né? As cascas da fruta vão para a composteira, que viram humus, que é aquele material orgânico
que vai alimentar um outro alimento que vai ser plantado, né? E aí vai virar novamente uma planta que a gente vai poder colher, vamos colocar na nossa horta e vamos poder colher depois, e depois a gente vai consumir novamente. E a gente precisa daqueles animais, da minhoca, do piolho de cobra, a gente precisa daqueles animais ali para decompor aquele material. Então, tem toda uma cadeia no entorno disso. A gente precisa das galinhas que estão lá, que vão ter o cocô da galinha ali, que vão cavar. Então, a gente precisa de toda essa cadeia. O professor de agroecologia linka tudo isso com as crianças, junto com toda a proposta da escola, né? Então, não está o alimento isolado ali. A gente mostra que tem essa interdependência dos seres para essa produção harmônica, né, do alimento que a gente está ingerindo também. Mas as crianças, elas se envolvem nessas atividades, né? Você falou antes em horta, em compostagem. Então, a criança realmente planta ao longo do horário que ela está na escola. Você falou antes em agrofloresta. Como que isso é conectado com, digamos, o currículo, né, normalmente que a criança tem que aprender? Tá ótimo. As crianças plantam, as crianças cuidam dos espaços permaculturais, né? Então, elas têm que regar, elas têm que colher, elas têm que adubar aquele espaço. Elas colhem, elas levam para a cozinha, ou elas preparam, dependendo da quantidade da colheita, se dá para toda a escola, se leva para a cozinha. Se dá para determinado grupo, se doa para um grupo de, por exemplo, um grupo pequeno, meu grupo que eu colhi é maior, então vou doar para um grupo menor, né? Ou se faz culinária, a gente trabalha muito com culinárias também para entender que um pouco de cada um dá algo para todo mundo, e para a criança também entender o processo, como é que se faz um pão. Eu recebo um pão pronto, mas de onde que sai aquele pão? Então, eles produzem também os alimentos, eles aprendem como se faz o alimento. Então, eles plantam, eles regam, eles colhem, eles têm a frustração, às vezes, de entender que aquilo não brotou, o porquê, e entender o porquê. Às vezes, eles querem plantar algo que não é numa época adequada, porque também tem isso, né? Nem sempre aquilo que eu plantar vai crescer. Então, tudo isso é aprendizado, né? Perfeito. E isso é proporcionado, e isso está dentro do currículo. Ótimo. Mas a Escola Amigos do Verde tem uma proposta maravilhosa e é uma escola particular, né? Queria saber, Kátia, do que você tem acompanhado, analisando as políticas públicas, até onde as escolas públicas também conseguem fazer um trabalho nessa linha, né? De trabalhar com alimentação de uma forma multidimensional, integral, envolver outros aspectos para além da refeição em si. Essa é uma ótima questão, Potira. E hoje a gente pode ver no Brasil diversas escolas com experiências super interessantes que procuram articular as questões alimentares e da sustentabilidade com o conteúdo pedagógico, com a aprendizagem das crianças. E aqui eu gostaria de citar três exemplos. O primeiro deles é o programa Cisterna nas Escolas, que acontece na região semiárida brasileira. O programa Cisterna nas Escolas, ele faz parte de um arranjo maior, que junto com o programa 1 milhão de cisternas e também o programa Uma Terra, Duas Águas, que são iniciativas para promover o acesso à água pelas populações rurais no semiárido que sofre com a carência de água. E o programa Cisterna nas Escolas é um programa super interessante, porque visa trazer a água para o espaço escolar, ou seja, trazer esse alimento para as crianças, também viabilizar efetivamente a realização e as atividades da escola. Mas o programa Cisterna nas Escolas vai muito além disso, porque ele oferece a oportunidade para que as escolas problematizem a água, a importância da água, a água como um alimento fundamental quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, mas também como um espaço para problematizar as mudanças climáticas, o modo como as mudanças climáticas impactam de modo particular a região semiárida e como que se pode construir adaptações ou resistências a partir desse próprio contexto. Também nesse cenário, tendo água na escola, é possível então que várias escolas tenham suas hortas e, como já tivemos aqui o exemplo, que essa horta sirva de material de laboratório vivo.
Então, além da cisterna nas escolas que a gente tem no Nordeste e que é um programa, que é uma parceria do governo federal com uma ONG, com uma organização não governamental do semiárido brasileiro, que é a Articulação do Semiárido, uma ONG super importante. Além dessas experiências, a gente também tem vários municípios e várias escolas que seguem o exemplo aqui das escolas Amigos do Verde e que, então, usam o espaço da escola para produzir alimentos para os estudantes, para a própria alimentação escolar, complementando, mas também para a comunidade. E esse espaço da escola é um ambiente pedagógico, onde o professor da biologia vai discutir o crescimento das plantas, o professor de matemática vai fazer todos os cálculos necessários e mostrar e ilustrar a partir da horta. Então, essa também é uma experiência super interessante. E o terceiro caso que eu queria trazer aqui são de escolas que têm feito um trabalho interessante para discutir o melhor aproveitamento dos alimentos e também práticas de redução das perdas e desperdícios. Essa é uma discussão super importante e desde a mudança da alimentação escolar em 2009, que passou a incorporar a agricultura familiar, a gente tem visto um esforço bem interessante das merendeiras, das nutricionistas, de incorporarem os alimentos regionais, os alimentos identitários, enfim. E tem todo um esforço de resgatar, de valorizar vários alimentos que estavam sendo esquecidos. E nesse processo, as nutricionistas vão além de resgatar esses alimentos. As nutricionistas e as merendeiras têm feito todo um trabalho de melhor aproveitamento desses alimentos, dialogar isso com os estudantes, construir ações de educação alimentar em diálogo com o conjunto da comunidade escolar. Então, esses são alguns exemplos que a gente poderia apontar, mas, em grande medida, esses exemplos, Potira, são fruto do ativismo de algum secretário ou secretária de educação, ou das nutricionistas do município, ou de um diretor ou diretora de escola, ou mesmo de professores e pais de alunos. A gente carece ainda de políticas mais estruturadas que fomentem isso e que passem esse ativismo de determinados mandatos, de determinados governos, são fundamentais, mas a gente precisa ter uma estabilidade maior. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem feito algumas ações nesse sentido, promovendo o concurso de melhores práticas, mas, mesmo assim, eu diria que a gente precisaria de políticas mais estruturadas, com mais recursos, enfim. Extremamente importante, né, Kátia? Nós estamos também, de novo, num ano eleitoral, então entender, né, como o governo local está fomentando a alimentação escolar, está trabalhando a questão da alimentação, é extremamente importante. Mas também, nesse momento, a gente está vivendo ainda um contexto super delicado de pandemia, né? Queria saber, Juliana, se vocês, enquanto Conceia, estão acompanhando se a alimentação escolar, como que ela está sendo trabalhada agora nesse período, né? Porque algumas aulas foram suspensas, outras escolas já estão em atividade, caso do Amigos do Verde, que recentemente retomou. Então, qual que é a orientação para as escolas que estão suspensas para garantir a alimentação dos alunos? Então, a pandemia ela veio para testar a capacidade do Estado e dos municípios e do próprio governo federal para colocar à disposição, né, essa estrutura institucional ao serviço das pessoas. O que a gente pôde perceber até então, né? Lá no início da pandemia, ainda no mês de março, o Conselho do Rio Grande do Sul emitiu um conjunto de recomendações. Dentre elas estava a necessidade de ajustar o PENAI para, nesse período de pandemia, as famílias dos estudantes poderem receber os alimentos através de kits nas suas casas e que fossem aumentados os recursos de investimento nessa política pública importante e também a questão de que as compras fossem preferencialmente da agricultura familiar e da agroecologia, né? Produtos saudáveis, sem agrotóxicos. Nesse sentido, nós conseguimos alguns avanços importantes, foi regulamentado em nível federal a questão desse ajuste temporário do PENAI, permitindo a entrega de kits, porém, na prática, são poucos os municípios e estados que estão conseguindo efetivar
essa questão de garantir as estratégias para que as famílias recebam esses alimentos. E isso se dá por vários motivos, né? Muitas vezes os municípios adotam estratégias como pregões eletrônicos, e nessa estratégia tira praticamente fora da disputa as entidades e as cooperativas da agricultura familiar, né? E sendo que o Estado, os municípios têm a prerrogativa, por exemplo, de fazer chamadas públicas voltadas para a agricultura familiar, né? E essas chamadas públicas, elas, além de democratizar a questão da oferta, né? E inclusive de oportunizar para a produção local, para, né, tu estar investindo no teu comércio local, na sua produção local. Nesse sentido, é uma grande estratégia de a gente conseguir criar as condições, né, de potencializar todos os setores da cadeia produtiva, né? Tanto de quem produz de forma saudável, poder valorizar a compra garantida desses produtos, como para quem consome, em especial, né, aos estudantes da rede pública, né, que são 100%, a rede pública 100% recebe de alguma forma recursos do PENAI. E que, como a gente já disse aqui, muitas famílias têm, né, alguns estudantes nessa refeição, a principal refeição. Muito obrigada, Juliano. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Kátia. Então, nós estivemos aqui conversando sobre como implementar a Agenda 2030 na alimentação escolar. Esse programa faz parte das atividades da Virada Sustentável. A Virada esse ano tem como objetivos centrais eliminar a fome e a agricultura sustentável. E nós vimos aqui com nossos 3 convidados como é possível fazer isso através de diferentes estratégias, né, trabalhadas, sejam escolas públicas ou escolas privadas. Tivemos aqui com a professora Kátia Grisa, da URGS, Juliano Sá, presidente do Conceia, e a Thaís Russo, que é diretora da Escola Amigos do Verde. Fiquem ligados nas atividades da Virada, porque ela segue, seja aqui na TVE ou nas redes sociais.